Uma avenida que nasceu para abrigar uma elite de plantadores de café, que viu nascerem palacetes e mais tarde abrigar os primeiros arranha-céus do país. E que hoje pulsa como centro financeiro e cultural da nossa metrópole. Eu ia dizer que a Paulista é o coração de São Paulo, mas São Paulo é tão grande que tem alguns corações. A Avenida Paulista é um deles. Mais que uma rua, é a própria imagem da transformação urbana e da história do Brasil. E aí a gente se pergunta o que pode ter de sagrado nesse vai e vem. E hoje eu quero te fazer um convite. Vamos conhecer o lado espiritual dessa avenida sem igual. Avenida Paulista. É um sonho estar aqui. Desde criança eu sonhava em conhecer esse lugar, não imaginava que um dia viria viver em São Paulo. É uma das caras do Brasil. Agora, você acha que começou assim? Em 1891 não tinha praticamente nada aqui. E aí veio um uruguaio, um certo Joaquim Eugênio de Lima, que teve um sonho. Vamos construir nesse lugar aqui uma grande avenida, um grande boulevard como os que tinham surgido em Paris. Era a época de Haussmann, o famoso arquiteto que destruiu tudo em Paris, construiu aquelas ruas do jeito que a gente conhece hoje, bem largas. A Paulista é um espelho de Paris, mas é um espelho do Brasil também, é a nossa cara. E foi lá atrás, com esse uruguaio, que tudo começou. E aí, será que ele conseguiu? Naquele fim de século XIX, São Paulo ainda era um vilarejo em crescimento. Mas Eugênio de Lima enxergou o potencial do espigão da Paulista, essa região onde eu tô, que é a mais alta da cidade. E pensou grande, queria uma avenida larga, um boulevard como os de Paris, cercado de mansões e jardins para atrair os barões do café que sonhavam com a vida glamourosa da capital francesa. A Paulista é o coração pulsante de São Paulo. Arranha-céus, gente apressada, trânsito intenso. E em meio a tudo isso, é impossível não reparar nessa construção tão diferente aqui do meu lado. Uma entrada imponente, colunas gigantes. Não estou falando desse prédio aqui, não. Estou falando dessa igreja que parece ter saído da Grécia Antiga. Olha só essas duas colunas na entrada da igreja de São Luís Gonzaga, aqui na Avenida Paulista. A igreja de São Luís Gonzaga é um marco dos tempos dos grandes palacetes, quando a Paulista era a casa dos barões. Construída em 1935, aqui bem no cruzamento da Paulista com a Bela Sintra, a igreja ocupa um espaço que há mais de um século era um refúgio espiritual, quando era só uma capela do antigo colégio jesuíta São Luís, que mudou de endereço recentemente e se modernizou. A igreja, como o próprio nome diz, foi dedicada ao São Luís Gonzaga, que não é o São Luís francês, não é o rei Luís IX da França, mas é um Luís italiano, que nasceu muito rico, resolveu abrir mão de tudo para se dedicar aos miseráveis e aos doentes. E acabou morrendo justamente por causa disso, porque no meio da peste bubônica ele não quis parar de trabalhar, acabou contraindo a doença e morreu muito jovem. Vamos entrar para conhecer a igreja de São Luís Gonzaga, na Avenida Paulista. Aqui tem colunas de granito rosa com 11 metros de altura. Os capitéis ali em cima são de bronze e pesam 3 toneladas. Inspiração grega no templo de Erechtheion, dedicado à deusa Atena. Toque clássico no pós-modernismo da Paulista. Eu já disse, mas eu quero ressaltar, o São Luís Gonzaga não tem nada a ver com o rei Luís IX da França, que era um rei do tempo das cruzadas, inclusive ele liderou uma cruzada, levou a coroa de espinhos de Jerusalém para a França. A gente já mostrou isso num especial sobre São Luís, inclusive, mas esse aqui não. Esse é um São Luís italiano, que nasceu rico como o outro, mas esse daqui resolveu que queria ser pobre, que queria viver como os pobres e com os pobres. E daí a história dele, que a gente vai começar a contar em mais detalhes a partir de agora, entrando aqui na igreja.
Eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui em plena São Paulo, Avenida Paulista, que está aqui na minha frente, e encontrar um lugar tão bonito, tão suntuoso, dedicado à reflexão, dedicado à oração e a um santo que tem uma história muito interessante que eu vou contar para você daqui a pouco. A igreja foi construída para servir o colégio, era a igreja do Colégio São Luís. Os jesuítas chegaram aqui em torno de 1914, vindos de Itu, no colégio do século XIX em Itu. Construíram o colégio em Itu porque pensavam que era a cidade que queria mais se desenvolver no estado de São Paulo. Mais do que São Paulo. Era aquela época do movimento republicano, da queda do Império, então ali concentrava muita atividade em Itu. Tem a Convenção de Itu, que eu não sei se você ouviu falar da Convenção de Itu, era um grupo muito ligado à maçonaria que foram articulando a proclamação da República. Tinha o café também, então se acreditava que Itu que seria a grande cidade do estado de São Paulo. À medida que o ciclo do café foi mudando, São Paulo foi vindo, eles perceberam que tinham que mudar para cá. A igreja foi inaugurada então em 1935. Servindo ao Colégio São Luís unicamente. Depois foi criando uma vida e ela foi elevada à paróquia aí, ligada à Arquidiocese de São Paulo em 1966. O sacrário todo em bronze é uma obra de arte. Com o interior dourado e adornos que lembram um templo romano em miniatura, ele impressiona por sua beleza e precisão. Nos vitrais a gente vê a homenagem a santos da Companhia de Jesus. Tem ainda algumas belas representações de cenas dedicadas a Jesus. Escrevo-lhe esta carta, minha querida mãe, com o desejo de que encontre consolo e força no Senhor. Chegou a hora de me despedir desse mundo e entrar no descanso eterno. Não chore por mim, mas se algum amor me tem, abandone o mundo, como eu fiz, e venha ao céu para nos alegrarmos juntos na visão de Deus. Deixe o mundo, mamãe, e venha ao céu. Essa é a última carta de São Luís Gonzaga à sua mãe e mostra o desprendimento dele, a dedicação que ele tinha à vocação e à fé. E é importante lembrar que, muito jovem, nos últimos momentos da vida, São Luís Gonzaga se dedicou a consolar a mãe por causa da própria morte, a morte dele que estava para acontecer. É uma cena emocionante de se imaginar. O filho que sabe que vai morrer dedica seus últimos momentos não a sofrer porque vai deixar esse mundo, mas a consolar a mãe que vai ficar sozinha. São Luís Gonzaga nasceu em 9 de março de 1568 no castelo de Castiglione, na Itália. Era o primogênito de uma família nobre. Renunciou ao título e à herança para seguir sua vocação religiosa. A infância de São Luís Gonzaga foi marcada por disciplina espiritual. Aos 7 anos já se dedicava a orações e fazia jejuns. Aos 9, uma experiência em Florença reforçou seu desejo de dedicar a vida à religião. A decisão de entrar para a Companhia de Jesus não agradou nem um pouco a família, mas acabou recebendo um apoio de peso. Foi São Carlos Borromeu quem percebeu a vocação daquele jovem e fez com que ele seguisse adiante. Como noviço jesuíta, ele adotou a pobreza e aprofundou sua dedicação espiritual. Durante a peste que assolou Roma em 1591, Luís Gonzaga se ofereceu para servir os doentes, mesmo sabendo que podia morrer. Atendia as pessoas, levava os infectados nos braços e consolava aqueles que já tinham perdido a esperança. Contraiu peste bubônica, resistiu por algumas semanas, mas acabou morrendo em junho de 1591, quando tinha apenas 23 anos de idade. Essa breve trajetória foi suficiente para que aquele pobre Luís jesuíta fosse reconhecido por sua santidade. E depois ele foi beatificado e canonizado de acordo com as normas do Vaticano. Foi declarado padroeiro da juventude pela Igreja Católica.
Deixou um legado que continua sendo lembrado por sua entrega à caridade e à vida espiritual. Sua carta final permanece como um símbolo da dedicação aos valores que ele buscou praticar ao longo da vida. Então, você está curtindo esse vídeo? Deixa eu te fazer um convite agora. Vem estudar comigo no curso Jesus, a Luz da História, para você entender cada detalhe da vida do Mestre de Nazaré, desde o nascimento até a crucificação e tudo que veio depois. É só você entrar no rodrigoalvarez.site, ou mais fácil ainda, entra no link que está aqui na descrição desse vídeo, que você vai direto para lá. Em 16 aulas imersivas você vai conhecer Jesus ainda mais de perto, em seu lado humano e religioso. É fascinante, né? O curso é totalmente online, você faz no tempo que você quiser, sem nenhuma complicação. É só clicar no link que está aqui na descrição e eu espero você na sala de aula. Agora vamos voltar ao nosso vídeo aqui. E aí, de repente, a gente para no meio da Avenida Paulista, diante de um hospital que nasceu antes disso tudo virar o que é hoje. Aí você se pergunta, por que o Rodrigo parou na frente do hospital? Eu já vou explicar, mas primeiro eu vou falar a história desse hospital, que é muito interessante, com relação ao que é a Avenida Paulista de hoje. O Hospital Santa Catarina foi fundado em 1906. Bem, no começo não era esse prédio suntuoso que tem aqui hoje, e nem a Avenida Paulista era o que é. A gente está falando aqui de um tempo em que havia mansões, nada desses prédios altos de hoje, não tinha esse asfalto todo, muitos jardins, e o hospital nasceu bem modesto, bem simples, foi feito com doações que vinham lá da Alemanha. E para construir esse hospital no começo, foi com o esforço das irmãs de Santa Catarina. Foi ideia da irmã Beata Heinrich, que se mudou para São Paulo com uma missão clara: criar um hospital para atender a comunidade. E os jardins aqui chamam muito a nossa atenção. É como se o passado tivesse resistido ao tempo. Enquanto a maioria dos prédios da Paulista se ergue sobre concreto puro, o Santa Catarina tem um espaço verde enorme. É tão gostoso ficar aqui dentro, tem quase 200 tipos diferentes de árvores. É interessante pensar que algumas delas, muitas talvez, foram plantadas ainda pelas irmãs que vieram para cá no começo do século passado fundar a congregação. A semente brotou firme, né? Continua até hoje. E o hospital também está aí, muito maior e ainda mais importante do que já foi. Nesse exato instante aqui, se eu te disser que eu estou na Avenida Paulista, você acredita? Bem aqui do meu lado. Estou dentro do jardim, que é do hospital e da capela, das irmãs de Santa Catarina. E aqui onde eu estou, tem uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. É incrível, né? Imaginar que é possível parar aqui na Avenida Paulista, voltar no tempo, meditar, refletir, rezar. As pessoas vêm aqui para viver alguns momentos de reflexão, especialmente o tempo todo lembrando, né, que a gente está do lado de um hospital e que esse espaço todo é dedicado à recuperação das pessoas. Isso torna ainda mais importante ter esse pedacinho de paraíso bem do lado da Avenida Paulista. Mas a verdade é que o que nos trouxe até aqui foi essa capela, a Capela de Santa Catarina de Alexandria. Está aqui desde 1920 e tem uma história tão fascinante quanto a própria avenida. Mas afinal, quem foi Santa Catarina de Alexandria? Santa Catarina nasceu no século IV em Alexandria, no Egito. Era filha de um rei local e conhecida por sua inteligência e beleza. Diz a tradição que se converteu ao cristianismo depois de uma visão e passou a defender a fé com fervor. Durante a perseguição cristã liderada pelo imperador Maximino Daia, foi presa e desafiada a negar sua crença. A tradição conta que o imperador chegou a reunir mais de 50 sábios de Alexandria para confrontar a sabedoria da jovem Catarina. Catarina, no entanto, não só derrotou os sábios com seus argumentos, como também os converteu ao cristianismo. Será que é fato?
Ou é só tradição? Enfim, o que se conta é que Maximino ficou frustrado e mandou torturar Santa Catarina numa roda com lâminas. E o que nos contam é que o instrumento se desfez milagrosamente e Santa Catarina sobreviveu àquela tortura, mas não por muito tempo. O cruel imperador decidiu então decapitar a jovem cristã, e dessa vez nada o impediu. Depois disso, cristãos teriam levado o corpo ao Monte Sinai, o mesmo onde Moisés teve sua epifania e recebeu os 10 mandamentos de Deus, onde monges construíram um mosteiro que até hoje guarda as relíquias de Santa Catarina. Tão escondidinha no meio da cidade que a gente não faz ideia do que tem quando a gente chega já aqui na porta da capela e vê essa imagem tão bonita. Você está ouvindo a música? É uma reencenação que eles estão ensaiando sobre o momento do martírio de Santa Catarina. O meu canto. Aqui dentro da capela, a gente tem uma impressão totalmente diferente do que tinha lá do lado de fora. A gente não vê mais a Avenida Paulista, a gente entra realmente no universo de Santa Catarina. A primeira imagem que está no altar tem uma simbologia muito importante, que Santa Catarina sempre é retratada com a roda, alguma roda, simbolizando o instrumento de tortura que os romanos fizeram querendo matá-lo, e que a tradição nos conta que se destruiu milagrosamente. Aqui dentro é uma capelinha pequena, né? Mas a gente sente todo o esforço que foi para as irmãs de Santa Catarina, lá atrás, conseguirem as doações para erguer essa capela num tempo em que não havia quase nada aqui. E a gente se sente próximo a toda essa realidade, uma realidade feita pelas freiras e pela santa que elas vêm trazendo, carregando com elas ao longo de todo esse tempo. No início, as irmãs da Alemanha, que vieram da Alemanha, começaram a dar aulas na própria casa delas, que era aqui na Brigadeiro. Elas moravam por ali e frequentavam o mosteiro de São Bento. E lá conheceram o Dom Abade Miguel Cruz. E o Dom Abade perguntou para ela: por que vocês não começam a fazer alguma coisa aqui na área da saúde? Ah, mas vai ser muito difícil, que precisa de dinheiro, comprar um terreno, como que vai ser isso, como que é esse hospital, que elas vieram numa cultura muito diferente da Alemanha para começar uma vida nova aqui nesse sentido. Deve ter sido muito difícil. Dificílimo. Então o que elas tinham que fazer? Escrever cartinhas, mandar para a Alemanha, e esse dinheiro vinha pelo navio. Deram ideia assim de fazer aqui na Paulista, porque a Paulista era um espigão muito alto. Naquela época tinha muitos tuberculosos. Uhum. E a tuberculose era curada somente com ar puro. Como aqui era muito arborizado, o doente curava pelo ar puro, com oxigênio. A senhora pode me contar um pouquinho da história do martírio de Santa Catarina? Era uma jovem do Egito, da cidade de Alexandria, mas queria ser batizada, se tornar cristã. E naquela época o imperador, que comandava tudo, a igreja, tal, etc., ninguém podia falar que queria se tornar cristã. E ela foi muito seduzida por ser uma jovem inteligente, muito bonita, por isso que hoje ela é também padroeira dos filósofos. O imperador mandou fazer uma roda com facas bem pontiagudas para colocar nessa roda, e teria um manejo de, na hora que a roda ia fazer esse movimento, ela seria toda estraçalhada, né? Era uma tortura que levaria até a morte. Uma tortura, é. E a lenda, a história conta assim: na hora que colocaram essa roda se partiu. E isso aí foi assim uma afronta muito grande para os soldados, principalmente para o imperador, aquela coisa horrível.
Ela continuou sendo insistente em querer ser batizada, se tornar cristã. E eles, não, você não vai se tornar cristã, não sei o quê, tal. Enfim, quando ela percebeu assim que a insistência deles era muito grande contra o desejo dela, que ela queria demais se tornar batizada, ela se entregou. Ela fez uma oração muito linda para Deus e se entregou. Façam o que vocês têm que fazer. Então ela foi decapitada. Cortaram a cabeça. Aqui de cima eu fico bem perto do chamado harmônio, que é esse órgão que foi fabricado em 1890 e foi trazido para cá ainda no começo da construção da capela. Na época, as próprias irmãs tocavam o órgão. Hoje há voluntários que vêm aqui participar das missas. É só mais uma das muitas joias que tem aqui dentro dessa igreja. Por causa da proximidade com o hospital, e a gente sabe que a capela nasceu junto com o hospital, essa capela tem uma função muito importante, que é receber os doentes e os parentes dos doentes. Primeiro eles vêm aqui, especialmente quando tem alguma situação muito grave, cirurgias, fazer pedidos. E depois é muito comum que as famílias venham agradecer frequentemente. Aquelas pessoas que foram curadas no hospital entram aqui na capela até de joelhos, fazem todo esse caminho até o altar para agradecer pela cura. Então, como me disse agora há pouco a irmã Ruth, se essas paredes falassem, contariam histórias de muitas vidas que foram salvas aqui do lado. Agora que a gente conheceu a igreja, eu voltei aqui para o lado de fora para a gente ver esses afrescos, que são muito bonitos, tem umas cores que saltam aos olhos da gente. O que é importante aqui é que eles vão contando a história do martírio de Santa Catarina, desde a resistência até a tentativa de tortura que aparece nesse afresco aqui, com a roda que foi construída pelo imperador Maximino, e que, pelo que conta a tradição, milagrosamente não funcionou. Aqui está desenhado, né? Está pintado aqui, o momento em que ela se despedaça. E, lamentavelmente, o último afresco, esse aqui, tem a cena da decapitação de Santa Catarina, com anjos que a gente pode ver ali carregando o seu corpo, e depois já Santa Catarina santificada no céu, com uma pluma na mão, o símbolo de sua sabedoria. Não foi por acaso que ela se tornou padroeira dos filósofos, mas já aqui sem a espada, sem a roda, que vai aparecer em outras imagens, como a gente viu, por exemplo, no interior da igreja. Santa Catarina é padroeira dos filósofos e estudantes, mas também de todos aqueles que trabalham com rodas. Pois é, mecânicos, torneiros. Essa conexão com o esforço humano representado pelo trabalho com a roda e também com o conhecimento. E tudo isso faz dela uma figura emblemática para um hospital que começou com só 40 leitos e hoje é uma referência em São Paulo. Aqui bem pertinho da Capela de Santa Catarina tem essa outra lembrança do tempo em que não tinha carros na Avenida Paulista, no tempo em que não tinha esses edifícios todos que eu estou vendo aqui do meu lado. Eram mansões e palacetes como esse aqui, um lugar que era feito para ser a moradia dos barões do café. Esse lugar aqui é a Casa das Rosas, é uma mansão, por dentro é lindíssima e por fora nos faz voltar no tempo. Tem que fechar os olhos, não ver que está cheio de edifícios aqui em volta, que tem aquela antena, que tem ônibus passando, motocicletas, e pensar só no que eu estou vivendo aqui, que é essa casa, que me faz voltar no tempo. A Casa das Rosas é muito charmosa, né?
Foi construída em 1935. O estilo arquitetônico mistura elementos neoclássicos e toques de Art Deco, que é o mesmo tipo arquitetônico, por exemplo, do Cristo Redentor ou do Empire State de Nova York. Os jardins que deram nome ao local também são uma atração importante. O Roseiral tem tantas variedades de rosas que fica sempre florido. Sentar aqui para comer, tomar um café nesse pequeno restaurante que tem na Casa das Rosas é como viajar no tempo em que a Paulista era o que a gente veio mostrando ao longo desse vídeo todo, né? Era um lugar de mansões, era um lugar de muitos jardins, um lugar calmo, nada a ver, bem diferente, né? Dessa modernidade toda que tem hoje. Eu pedi um ravioli aqui, me lembrando aqui, né, das visitas que a gente fez à igreja de São Luís Gonzaga, a capela de Santa Catarina, tão bonita, né? A conversa com a irmã Ruth. Foi uma experiência muito bacana viver a Avenida Paulista de outro jeito, procurando os lugares religiosos. Então agora, chegou a despedida aqui. A gente se vê na próxima reportagem especial e a nossa jornada continua.